Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito a vereadora Silmara Gontarque para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião anterior, solicito ao primeiro secretário, o William Godoy, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, vereadores, assessores da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Expediente de 24/5/2021. Ofício número 17 de 2021 do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 63 de 2021, de autoria do edil William Godoy. Ofício número 35 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 24 de 2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Romers e Nilda Lemos. Ofício número 38 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à indicação número 97 de 2021, de autoria do edil William Godoy, e também da indicação 89 de 2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Romers e Nilda Lemos. Ofício número 4 de 2021, de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos de leis número 25, 33, 50, 51, 52, 56, 57 de 2021 e 100 de 2019. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei 29 de 2021, que reconhece a banda musical Novos Talentos como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Canoinhas. Indicações. Indicação número 125 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudossi, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gilberto dos Passos, e ao senhor Edmilson Verca, secretário de obras, solicitando para que seja colocada a grade na Boca de Lobo na Avenida dos Expedicionários, Campo da Água Verde, em frente à Casa da Cidadania e Consegue. Indicação número 126 de 2021, de autoria das vereadoras Juliana Maciel e Zenilda Lemos, ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, digníssimo governador do estado de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor André Mota Ribeiro, digníssimo secretário de Estado da Saúde, a inclusão na lista de prioridades para vacinação de todas as gestantes e lactantes, sem limitação de tempo de amamentação, no Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. Indicação número 127 de 2021, de autoria das vereadoras Juliana Maciel e Zenilda Lemos, ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, digníssimo presidente da República, e ao excelentíssimo senhor Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes, digníssimo ministro de Saúde do Brasil, a inclusão na lista de prioridades para vacinação de todas as gestantes e lactantes, sem limitação de tempo de amamentação, no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Indicação número 128 de 2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cátia Luskovski Munhoz, secretária municipal de saúde, incluir no Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19 como prioridade para vacinação, juntamente com os portadores de deficiência permanente, todos os autistas acima de 18 anos, com fulcro nas leis federais 13.146 de 2015 e 12.764 de 2012, que garantem o status de vulnerável ao portador de deficiência em situações de calamidade pública. Indicação número 129 de 2021, de autoria do edil William Godoy, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gilberto dos Passos, para que seja realizado um convênio com o Estado para a realização de melhorias na pista de atletismo do Colégio Santa Cruz e a colocação de uma academia ao ar livre. Indicação número 130 de 2021, de autoria do edil William Godoy, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gilberto dos Passos, e ao senhor João Litzmaier,
secretário municipal de planejamento, solicitando para que seja colocada iluminação pública na estrada geral de Salto Água Verde, entre as propriedades do senhor Clemente Liskovski até as propriedades dos senhores Dimas, Trapp e Ivan Arnoldo. Indicação número 131, 2021, de autoria do edil William Godoy, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor João Nismaier, secretário municipal de planejamento, solicitando para que avalie e notifique a empresa que está realizando a obra na rua Guilherme Goncharovski. É o que continha de indicação, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assunto lido no expediente. Vereadora Juliana Maciel. Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha pela internet, aos servidores desta casa. Então, eu gostaria de tecer alguns comentários em relação a 3 indicações feitas, uma por mim e as outras 2, 126 e 127 de 2021, por mim e pela vereadora Zenilda Lemos. Iniciando, então, com essas duas indicações que envolvem as gestantes e lactantes canoinenses e também aí do estado de Santa Catarina. Por que a importância dessas indicações? Nós fomos procuradas por mães moradoras aqui do município de Canoinhas que fizeram um manifesto, né? E esse manifesto, ele é de nível nacional e ele se chama Lactantes, então, em busca da vacina, né? E você vacinando uma pessoa protege 2. Esse é o slogan da campanha, essa é a ideia dessas mães, estão em busca desse direito pela vacinação, com essa prioridade, então, na vacinação. Eu li o manifesto que eu recebi nesse domingo, fiquei muito feliz até pela movimentação nas redes sociais, pelas mães nos procurarem durante o final de semana, né, buscando esse apoio dos entes políticos para que conseguissem e consigam angariar esse objetivo, que é a vacinação das lactantes e das gestantes, não apenas aquelas com comorbidades. Por isso nós fizemos essa indicação tanto para o Ministério da Saúde, quanto para a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, visto que, para que isso se instale no município, precisa vir uma ordem superior, para que, então, o município possa efetivamente vacinar todas as gestantes e todas as lactantes. Então, nós, como mulheres, né, a Zenilda vai poder falar melhor que eu como mãe, nós apoiamos essa causa, estamos juntas com essas mães em busca desse direito pela prioridade na vacinação e queremos muito que isso efetivamente aconteça. Vou aproveitar minha fala para explicar, então, sobre o requerimento número 128 de 2021, que é relacionado à prioridade na vacinação no grupo de pessoas com deficiência permanente. Eu faço essa indicação aqui para o município, visto que eu conversei com a secretária na semana passada, a secretária de saúde aqui do nosso município, e recebi informação de que os autistas não estavam ainda autorizados a ser vacinados, visto que no Plano Nacional de Imunização não constava especificamente os autistas, né, na vacinação. Mas o que fala o Plano Nacional de Imunização? Que as pessoas com deficiência permanente, elas podem ser vacinadas, né? E o autista, por meio da Lei Federal 12764 de 2012, ele é equiparado à pessoa com deficiência. Apesar de o autista não ser, o autismo, enfim, o espectro, não ser considerado uma deficiência, mas, nos termos da lei, ele é equiparado à pessoa com deficiência, ou seja, é o estatuto da pessoa com deficiência. O autismo é um espectro que não tem cura. Ele tem tratamento para amenizar os sintomas, posso dizer nesse sentido,
mas ele não tem cura, ou seja, ele é sim uma deficiência, equiparada à deficiência permanente. Então eu vejo que não há o porquê limitar a vacinação para os autistas acima de 18 anos, visto que a própria lei ampara essa equiparação à pessoa com deficiência. Então eu faço essa indicação aqui para o nosso município, para que efetivamente o autista possa ser vacinado junto com os deficientes, então, permanentes, né? Que, inclusive, salvo qualquer equívoco, hoje abriu para que faça um cadastro, para que logo sejam vacinados, né? Então, a gente estava ainda nos deficientes permanentes que recebem BPC, e parece que hoje abriu o cadastro para os as demais pessoas que têm deficiência permanente. Então, seria uma grande conquista. Em alguns municípios isso já vem acontecendo, né, por conta dessa interpretação. E eu vejo que Canoinhas também poderia vacinar, sim, todos os autistas maiores de 18 anos da nossa cidade. Seria isso. Mais algum inscrito? Vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, nobre colegas vereadores, os funcionários desta Casa de Leis e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Como a vereadora Juliana Maciel falou, nós fomos então procuradas por algumas mães, algumas nutrizes, até porque ontem, ainda no Fantástico, saiu a reportagem sobre a importância do leite materno neste período agora, principalmente de pandemia, como o leite materno, então, pode ser uma das fontes aí de proteção. E existe, então, esse movimento, como a vereadora Juliana falou, a nível nacional, e esse movimento também existe em Canoinhas, para que as lactantes, as nutrizes, né, sejam, então, vacinadas. E a campanha é muito interessante, porque com uma vacina se protegem dois, né? A mãe e o bebê. Isso já é comprovado cientificamente, já existem estudos apontando para a importância deste ato, principalmente agora, como sendo, então, um dos indicadores nesse manifesto nacional, estadual e também em Canoinhas. E nós queremos, então, o apoio dessa Casa de Leis para que chegue, então, e quando nós fomos marcados no Instagram, inclusive por algumas mães, a mensagem do domingo era chegar ao maior número de autoridades municipais, estaduais e federais possíveis. Então, eu penso que, se for da vontade dos nobres edis, que nós possamos todos assinar, então, para que chegue em maior número de pessoas possíveis. Era isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador Homer. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas. Boa noite, público que nos ouve e nos assiste. Vendo a sua indicação aqui, vereador Vilmar, eu tenho uma triste notícia, inclusive, que foi palco de alguns episódios sexta-feira e quinta-feira na Secretaria de Obras, que nesse trajeto foram roubadas algumas grades de Boca de Lobo. Infelizmente é triste saber disso, porque existe todo um processo para ser colocado esse material, né? Inclusive essas bocas de lobo, principalmente nas expedicionárias, elas ficam em cima da ciclovia, né? Então existem pessoas que dependem que ela esteja ali para que eles tenham sua mobilidade. E você saber que em uma noite foram roubadas 5 grades de boca de lobo entristece, realmente entristece quem é agente público. A gente até tentou, com uma delas ficava próxima a uma loja, tentar identificar nas câmeras de vigilância se conseguia encontrar os autores do furto. Só que não tivemos sucesso, infelizmente. Então, só comunicar ao nobre colega que infelizmente ocorreu isso com esse bem público, né? Que as pessoas não têm a noção que é público realmente, acham que é de ninguém e acabam fazendo algo que prejudica várias pessoas. Então, só realmente comunicar ao nobre colega que houve esse, eu não digo acidente, mas incidente, e que, infelizmente, existem pessoas que fazem isso na nossa sociedade. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Silmara.
Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, o pessoal aí da casa. E boa noite também ao público que nos assiste pelas redes sociais. Eu falando ali da indicação número 131 do Ilho Godoy, hoje também eu estive em Alto da Tijuca, falei lá com vários moradores, com a Tânia e também com os filhos da enfermeira Inês e com o seu Ademir e o Anderson. Daí, tipo assim, que nem o Ilho já fez, né, uma indicação ali, com certeza, né, vamos ver o que vão fazer, porque é tipo uma falta de consideração, né, com o pessoal lá, porque muitos lá me comentaram que eles nunca passaram por isso, que tipo já mora tantos anos lá e nunca aconteceu o que aconteceu agora, que deve de ser um serviço, né, que tem que dar uma fiscalizada, né, uma olhada, porque deve ser alguma coisa que está acontecendo lá, né, para acontecer isso para eles. Mas era isso, senhor presidente. Vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu também, da mesma forma, de antemão, já gostaria de falar para o senhor, seu nobre vereador William, que gostaria de assinar junto essa indicação, até porque, assim como a vereadora Silmara esteve lá, acredito que ela deveria assinar também. E eu também estive no mesmo local e o relato foi o mesmo, onde moradores de longa data naquela rua, naquele trajeto, nunca tiveram um problema tão sério como ocorreu neste sábado, em virtude da chuva torrencial que aconteceu. Então, muito bem redigida a sua indicação para que a Secretaria de Planejamento avalie e notifique a empresa que está realizando a obra na rua Guilherme Gonchorovski. O que acontece? Uma obra que vem para trazer um respaldo melhor para aquela comunidade e como ela está em meia fase, lá nós tivemos uma elevação para que a água possa escoar quando ocorrem esse tipo de situações, mas bem naquele local essa obra não está concluída. Então, como foi uma chuva torrencial, se elevou o nível da água, invadindo algumas casas. Teve morador que teve que quebrar o muro, a parte de trás, para que a água não entrasse dentro da sua casa. Uma moradora tinha os seus animais de estimação, inclusive não pôde salvar todos. Assim como a Delair Grechechin teve a água invadida pela sua casa, né, vereador? Até essa sua indicação veio muito bem a calhar. O senhor foi o primeiro que esteve lá, assim como a vereadora Silmara esteve, eu também estive. Então, acredito que dessa forma nós vamos conseguir já tomar as primeiras providências. Seria isso. Parabéns pela indicação, vereador William. Senhor presidente. Então, seguindo ali em relação à indicação número 131, fico feliz em contar com o apoio dos colegas vereadores e reforçando então o que os senhores repassaram, né, para a nossa população que nos assiste. A situação realmente ela é bem complexa, tendo em vista que os moradores residem ali há muitos anos, há décadas, e nunca tiveram a casa invadida por uma chuva. Me recordo que em 2011, 2012, tivemos ali o Campo da Água Verde, inclusive ilhado com aquelas chuvas que deram naquele ano, e eles relataram que naquele ano não aconteceu o que aconteceu agora com uma chuva ali de meia hora, uma hora. A chuva foi forte, mas não ao ponto de alagar o Alto da Tijuca. Então a situação realmente é complicada. A gente espera que a empresa ali ela tome providências. A gente entende que os moradores lá eles vão entrar com as questões legais. Inclusive nos repassaram que vão conversar com os seus advogados e tudo mais, porque tiveram custos, gastos, né, ali que eles tiveram que arcar diante do problema.
E também parabenizo aí e agradeço, né, a vereadora Silmara, o vereador Maurício, que lá estiveram, ouviram os moradores, foram procurados, assim como eu, por eles, e a gente sente a dor deles, né? A gente indo lá, a gente viu ali como é difícil um momento desse, né? O vereador Marcos Romer já passou por isso esses dias, e a gente vê a dor ali da moradora que perdeu os seus cachorrinhos e os moradores ali que perderam seus móveis. Então é complicado. A gente espera aí uma resposta, né, da Secretaria de Planejamento, e que eles notifiquem essa empresa e que ela venha a se pronunciar em relação a isso. Da mesma forma, eu fiz aqui hoje uma indicação a 129 em relação ali ao convênio com o Estado. Não sei bem se o convênio é a forma correta para que venha a ter esse trabalho realizado ali no Colégio Santa Cruz. A gente sabe da importância de praticar atividade física por causa da Covid, para que as pessoas estejam fortes, as pessoas tenham saúde e possam vir a combater esse vírus. E a pista do Santa Cruz, ela é muito utilizada. Às vezes se torna inviável uma pessoa que mora ali no Jardim Esperança, Alto da Tijuca, ali naquela região, inclusive nas regiões ali mais interioranas, não tem como eles ir até o estádio, mas ali no pátio ali do Colégio Santa Cruz é muito utilizado. Então a gente pede para que, de alguma forma, o município venha a conduzir essa situação, melhore as condições ali da via, da mesma forma, dando condições para que a população possa utilizar ali, que eles utilizam todos os dias, inclusive nos finais de semana as famílias vão até lá para utilizar, levando crianças e tudo mais. Então essa indicação foi nesse sentido. E aqui eu quero agradecer a Cida, né, a guerreira lá do Santa Cruz, diretora, sempre brigando, pleiteando em relação à escola. Inclusive estive hoje visitando lá tanto Santa Cruz quanto o Júlia Zaniolo, e citei o nome do vereador Marcos Romer, do vereador Osmar Liskovski, que também brigam pela educação e brigam por essas escolas, as quais os senhores já deram aula, e da mesma forma eu estou imbuído aí nessa luta. Também fiz a indicação número 130 em relação à iluminação pública. Essa iluminação ela é na rua geral do Salto da Água Verde, e os moradores ali, eles solicitaram, a família Trapp ali, através da Ingrid, ela me chamou, fui até lá, a gente viu a situação, realmente nos últimos tempos eles tiveram ali alguns casos de roubo, e diante disso eles solicitaram que pelo menos tivesse a iluminação naquele trecho. Isso já afastaria a ação desses indivíduos mal intencionados. A gente entende que a iluminação pública ela é e sempre será, né, a benefício das pessoas de bem, porque as pessoas de mal elas se escondem na escuridão, e as pessoas de bem ali com a iluminação elas se sentem mais seguras. Então a gente pede à Secretaria de Planejamento, através da pessoa do secretário João, que ele vá até lá, analise e veja a possibilidade da instalação dessa iluminação. Da mesma forma, em comunidades aí que não tem iluminação, a gente está fazendo levantamento já, para que nas próximas sessões a gente faça essa indicação, para que os moradores eles se sintam mais seguros, esses moradores aí do interior. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Senhor presidente, só fazer um apontamento ali aproveitando que a gente está, vereador William, essa situação do Santa Cruz seria interessante você, nós, na verdade, a casa em si, além de enviar para o senhor prefeito, também para a secretária de Educação, a Suelen Borginhac, né, que teria que partir das duas entidades, como a gente já fez algo, não vou dizer a mesma coisa, mas digamos que no mesmo sentido, seria interessante também só que daí vai ser um requerimento, né? Mas aproveitando que a gente vai fazer a votação agora, para a gente fazer também a ela, que eu tenho quase certeza que depois que for votado essa indicação, a gente vai ter que votar novamente um requerimento com o mesmo texto, inclusive, só que destinado a Suelen, que é a atual gestora de educação do Estado.
Muito obrigado. Senhor presidente, é possível fazer um requerimento verbal direcionado a Sueli? Pode ser assinado por mim pelo vereador Marcos Homer? Senhor presidente, vereador William, Homer, que não trouxeram a questão aqui, a gente, quando professor no SESC por muito tempo, a gente utilizava aquele campo para a prática do futebol, os finais de tarde, nós nos reuníamos, os professores, e usava o campo, que é um campo realmente que hoje está abandonado, mas é um campo que tem todas as condições para a prática do esporte. A pista não é difícil de ser arrumada. E também a gente sabe que toda aquela comunidade ao entorno do SESC usava aquela pista para a caminhada, como o pessoal usa o nosso estádio municipal. Então, eu faria um pouco mais. Nós poderíamos fazer um requerimento ao secretário de Estado de Educação. Até eu digo que nós temos tanta... O município tem tanta coisa para fazer em nossas escolas, talvez não tenha recursos para aplicar em uma obra, numa escola estadual. Mas se nós levássemos isso ao secretário de Estado e contasse a importância social que essa pista e esse campo tem, nós poderíamos sim ajudar bastante a direção da escola a ter esses benefícios. Seria um requerimento assinado por toda a edilidade, e quando alguns de nós fôssemos a Florianópolis, sentar junto com o secretário, ou com a sua assessoria, e tentar convencê-lo da necessidade. E eu acho que isso é um papel nosso como vereador. A próxima viagem que alguém de nós for a Florianópolis, vamos fazer uma agenda com mais outras conversas que teremos lá em Florianópolis, levamos a sair junto, eu tenho certeza que nós ajudaríamos bastante. Seria isso. Senhor presidente, então só seguindo a indicação da assessoria jurídica, para a gente redigir o texto e amanhã seguir com esses 2 requerimentos, pode ser? Positivo. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assunto na tribuna. Nenhum inscrito, presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 29 de 2021, que reconhece a banda musical Novos Talentos como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o requerimento projeto de lei número 29/2021. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária Zenilda Lemos que realize a leitura. Requerimento 170/2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Mário Renato Erzinger, secretário municipal de habitação, solicitando as seguintes informações: em qual fase encontra-se o processo de regularização fundiária nos bairros e ou loteamentos Jardim Lavrama, Vite, Jair Corte, Massaneiro, Zaniolo, Vila Militar, entre outros. Como está sendo realizado a regularização fundiária no mutirão Menino Deus e como está o andamento dos projetos para a construção de novos conjuntos habitacionais, tendo em vista a obtenção de recursos federais, estaduais e municipais. Está em discussão o requerimento número 170. Senhor presidente, Com a palavra, vereador autor. quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, colegas, internautas que nos acompanham através das redes sociais, imprensa, comunidade canoinhense. Boa noite a todos. Esse tema, essa matéria,
é de grande importância, porque esse tema ele mexe com aquilo que mais a pessoa tem de valioso para si, que é a sua propriedade, que é o seu terreno, que é a sua casa, onde ela reside, onde ela mora, onde ela acolhe os seus familiares, né? Onde a família consegue se reunir, sobreviver, viver, né? Enfim, tudo aquilo. A gente sabe que tem propriedades, tem terrenos, lotes, casas, que moram ali 3, 4, 5, 6 familiares ali dentro, né? Então, é de extrema importância essa matéria. E, ao longo dos últimos anos, a Secretaria de Habitação vem, juntamente com o governo municipal, vem trabalhando na condição de tentar regularizar vários loteamentos que, ao longo dos anos, eles foram se constituindo, aonde os proprietários foram vendendo de forma de contrato de gaveta, e essa documentação oficial, que seria a sua escritura, né, fazer o seu registro no cartório de registro, não aconteceu. E isso se alongou tanto, foi se alongando em muitos casos, que já tem gente que já faleceu, né, familiares que já faleceu e que já está com os filhos, e tem casos que já está com os netos, né? Tem casos de pessoas que venderam para segundo, para terceiros. Então, é a movimentação natural das coisas que vão acontecendo. Só que, infelizmente, não da forma legal, da forma correta, né? Onde tem a documentação adequada, correta, para que isso possa acontecer. Mas é o imóvel que essa família tem, é tudo aquilo que ela tem e que ela precisa para sua moradia. Então, por isso estamos voltando esse tema, voltando essa matéria, voltando esse assunto nesta casa, para entendermos, e como muitas pessoas têm nos procurado, eu tenho cada volta e meia tenho alguém me solicitando: olha, Vila Militar, Vilmar, como é que está lá, vereador Vilmar, a regularização, nós estamos lá e a coisa não está andando, e o que está acontecendo, né? E assim vai, Jardim Lavrama, loteamento Vite, hoje ainda alguém me perguntou do loteamento Vite, sabe? Então, são vários loteamentos. Aqui a gente citou alguns e provavelmente tenha mais alguns que a gente não lembrou aí agora na hora de fazer o requerimento, mas que com toda certeza deve estar sendo conduzido e cuidado com o nosso secretário de Habitação, o Mário Renato Ereski, que é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente compromissada com aquilo que assume, apesar da gente saber que isso muitas vezes não demanda do secretário nem da equipe que lá trabalha, porque vai nas esferas judiciais e muitas vezes as coisas não andam, e também outro empecilho muito grande que atrapalha aí são empresas que assumem esse compromisso para tocar, para fazer as coisas acontecerem, e depois essas empresas não dão o devido resultado que as pessoas e que as famílias têm e aguardam, que seria que a regularização realmente acontecesse. Então, é nesse sentido que está indo esse requerimento, solicitando essas informações. Também, por exemplo, com o mutirão, quantos e quantos anos tem se trabalhado nesse assunto? Hoje, e claro, tem alguns casos que também não acontecem porque às vezes a própria família não tem as condições adequadas, recursos necessários para poder bancar alguns compromissos, que são IPTU, muitas vezes atrasado, e também para legalizar tem um certo custo,
e às vezes isso torna mais difícil. Mas que a Secretaria abraçasse juntamente essa causa para tocar essa demanda, que das casas que tem lá, eu acredito que 50% esteja já regularizada, mas em torno de uns 50%, um pouquinho menos, um pouco mais, não foi regularizado até os dias de hoje. Mas há condições de se regularizar. Claro que existem custos, mas tem como regularizar. Se a Secretaria já tem esse levantamento pronto, e eu acredito que tem, porque no ano de 2020 foi feito um levantamento e a Secretaria deve ter esse levantamento de quem está regularizado e de quem não está regularizado, com as escrituras, as matrículas já, todas elas atualizadas. Também, se nós estamos tendo alguns projetos novos, eu sei que a nível de governo federal a gente não tem ouvido falar muito, através da Caixa Econômica, de que o governo federal esteja investindo em novos núcleos habitacionais. Mas nós temos um déficit habitacional aqui em Canoinhas bem grande. A gente sabe que muitas e muitas pessoas precisam de moradia. Então, entender, junto ao secretário, junto ao prefeito Beto Passos, como é que está esse trabalho, se nós estamos inscritos, se nós estamos já solicitando que nos primeiros momentos em que abrir alguma coisa nesse sentido, se a Secretaria já está com toda a documentação organizada, solicitando para que nós possamos, então, ter novos núcleos habitacionais sendo criados, sendo construído aqui no município de Canoinhas. E que para tudo isso, eu acho que a gente até conversou nas comissões na noite de hoje, com o seu presidente, com todos os colegas vereadores, convidando o secretário Mário Renato Ersing, que é uma pessoa extremamente comprometida, para que venha nessa casa e nos relate esses fatos todos aqui nessa tribuna, para que nós possamos entender como é que isso está andando, quais são as expectativas, nos posicionando até porque nós tenhamos essa matéria seja divulgada e muitas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de vir até a Secretaria e tirar as devidas informações, a própria imprensa com toda certeza vai divulgar e vai ajudar a posicionar isso. Então, nesse sentido, eu amanhã, durante o decorrer do dia, vou pessoalmente falar com o secretário e convidá-lo para que na segunda-feira ele esteja aqui nas comissões, para nós tratarmos de 2 projetos que são relacionados à Secretaria da Habitação, voltado ao FROAB, e que daí, após, ele também faça o uso da tribuna nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Apenas reforçando, o vereador Vilmar Sudowski, também fui procurado esses dias em relação à regularização fundiária. Claro, os loteamentos aqui que o senhor colocou são de suma importância e vamos aguardar a resposta do secretário, que inclusive estive visitando esses dias também, estão lá junto com a sua equipe fazendo um excelente trabalho, junto às assistentes sociais, enfim, a equipe que eles têm ali é uma equipe coesa, que tem trabalhado todos os dias aí para que a gente venha ter resposta e que a gente venha poder atender a nossa comunidade. Então, parabenizar o trabalho do Coronel Mário, né? E ressaltar também, vereador, a questão ali de loteamentos, inclusive no centro da cidade, que eu fui procurado e eles me colocaram ali que há algum tempo algumas empresas entraram em contato, da mesma forma falaram que teriam um convênio junto ao município para fazer essa regularização e teria um custo ali e tal. Então, vamos aguardar a resposta. Diante da resposta, inclusive, eu poderei dar uma resposta também a esses que me procuraram. Então, a sua iniciativa é de grande valia. Vamos aguardar também essa colocação deles, se eles virão até aqui as comissões, se terá esse momento para o Coronel Mário fazer o uso da tribuna e nos elucidar para a gente poder levar a nossa comunidade que anseia por resposta em relação à regularização fundiária, para a gente possa dar essas respostas a eles. Obrigado. Senhor presidente. Pela mais velha.
Zenilda Lemos. Ganhei, Juliana. Senhor presidente, se o vereador Vilmar Sidowski permitir, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, porque eu, como assistente social há 20 anos na área de assistência social, inclusive há 14 anos dentro do núcleo habitacional Menino Deus, trabalhando enquanto assistente social, essa é uma problemática que eu ouço todos os dias em função da minha profissão. Pessoas do núcleo habitacional Menino Deus, que é um dos conjuntos habitacionais mais antigos do município de Canoinhas, se não for o mais antigo, porque o Jardim Lavrama veio depois, as pessoas ainda estão com essa dificuldade da regularização. E também todos os dias eu ouço essa necessidade das pessoas com relação à moradia própria. É um anseio de todo brasileiro, é um anseio de todo canoense ter a sua casa própria para chamar de minha casa. Sabemos que em alguns meses atrás foi divulgado nas redes sociais o programa do governo federal Casa Verde Amarela. Até quando o coronel vier, a gente vai perguntar também sobre os novos programas habitacionais, porque nós sabemos que o nosso município tem um déficit habitacional muito grande. Muitas pessoas inscritas, muitas pessoas que gostariam, então, de acessar esse direito à moradia. E, então, eu gostaria de assinar junto, porque é algo do meu dia a dia, vereador. Senhor presidente, só para dizer que o requerimento está à disposição de todos. Vereadora Juliana. Obrigada, senhor presidente. E, vereador Vilmar, também lhe parabenizo pelo requerimento de suma importância, como nós vínhamos conversando ali na reunião das comissões. Acredito que todos nós já fomos procurados, e não só por uma pessoa, mas por várias pessoas, em relação a esse sonho, né? Isso que eu até comentava ali na reunião das comissões, que o problema é essa expectativa, né? E vem uma empresa e promete que vai fazer, e você se prepara, e você quer ter essa casa no teu nome, você quer melhorar, quer construir, aumentar, quer fazer do teu jeitinho, e você acaba sendo frustrado. Como a gente sabe que aconteceu em algumas oportunidades aqui no nosso município, infelizmente, algumas pessoas até acabaram fazendo pagamentos e não tiveram a regularização, né, da sua casa. E vejo que será uma excelente oportunidade, inclusive uma das primeiras reuniões com os secretários que eu tive no mandato foi com o Coronel Mário, e ele até me disse que nós temos aí mais de 2.000 famílias aguardando a casa própria, né? Então, lá já na fila, credenciadas, para conseguir sua casa, enfim, e estão aguardando que haja, então, novos programas e mais incentivo, né, especialmente do governo federal, nesse sentido. Então, acho de extrema importância, eu também quero assinar junto, vereador, e que a gente traga isso à tona, cobre realmente providências, né, e como nós vínhamos conversando, tentar ver isso com o governo municipal, tentar tornar isso uma forma um pouco mais envolta do município, para que tente diminuir esse tipo de problema e que realmente aconteça, esse sonho se torne realidade, que é ter a sua casa, sua propriedade, o seu cantinho no seu nome. Né? Quem que não quer, como a gente vinha comentando. E aí você esperando, e vem empresas a empresa, e isso não acontece. Então vamos trazer essa demanda para nós, comprar essa briga, porque eu acho que a gente consegue fazer muito por essas famílias. Muito bem. O requerimento vai de encontro com uma necessidade muito grande mesmo, de muitas famílias que querem ter sua casa em seu nome. Quero parabenizar o trabalho do secretário hoje, Mário, e também da sua equipe, né? Tanto das assistentes sociais que trabalham junto ali, a Thelma com a Mozara, também na pessoa da Michele com a Etienne, e aquela moça que trabalha de estagiária ali, que faz o atendimento, ajudando nos trabalhos ali.
Hoje existem vários loteamentos aguardando isso aí, não vou me recordar o nome de todos, sei que no bairro Aparecida ali tem uns 2 lugares, tem um bastante complicado que pega uma faixa do DENIT, mas antes de ser do DENIT já existiam aquelas construções daquelas casas. Hoje o DENIT discute essa situação que pega uma faixa do domínio. Temos o Jardim Lavrama, no alto do frigorífico, que é o Jair Corte, e lá do Menino Deus, então são vários. Acredito no trabalho do Coronel Mário, sei do esforço que ele está tendo e tenho certeza que trará novidades aqui para nos apresentar e para que a população de Canoinhas que precisam terão um avanço nesse andamento dessas condições. Hoje nós encontramos várias pessoas clamando por uma casa, clamando por uma escritura, clamando por um terreninho, né? E a gente se compadece, mas tudo tem que passar pelo seu processo, que é na Secretaria de Habitação, e a Secretaria está fazendo um levantamento de todas as áreas que tem no município, e existem áreas aí que foi cedido para empresas e nada foi construído, o município retirou, reverteu umas áreas de alguns não reverteu, não sei porquê, né? Eu falo de uma área da Associação Comercial Sicol, nada contra as pessoas, né, os proprietários, mas há anos foi cedido uma área de 42 mil metros quadrados para a implantação de uma madeireira, uma serraria na época, e até hoje foi feito um galpão lá para acumular morcego. Foi reflorestado, já foi colhido pinos, mas o que a lei diz, nada aconteceu. Então está lá aquela área, segundo as informações que já o tempo passou, não sabia que lei se prescrevia, né? Então a lei está aqui nessa casa, o Coronel Mário está ciente disso, ele vai retirar essa lei daqui para estudar a situação. O porquê que nada aconteceu? Que lá nos tempos atrás talvez tinha alguma coisa, algum imã que segurava essa situação. Mas nada contra a Associação Empresarial Comercial Sicol, mas sim atitude de não fazer nada e descumprir com o que a lei diz. Mas se a prefeitura não teve interesse e hoje não há mais a possibilidade de reverter, quem sabe o Ministério Público tome uma decisão. Eu coloco em votação o requerimento número 170 de toda a edilidade, então. Está aprovado. Requerimento 171/2021, de autoria de toda a edilidade. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Maria Ferreira, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento 172/2021, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sazinski, comandante do 3º BPM, tendo em vista os furtos que vêm ocorrendo na região do Salto da Água Verde, no entorno das residências próximas ao senhor Inácio Trapp. Solicita as seguintes informações. É possível a colocação de câmera de monitoramento no interior do município? Está em discussão? Senhor presidente, só reforçando, então, como eu comentei, estive essa semana conversando lá com o pessoal, né, com a família Trapp, Liskovski, e eles me relataram esses incidentes aí, esses furtos.
Não sei se é possível, mas não custa perguntar. E a gente aguarda aí uma resposta para que a gente possa levar a comunidade lá para que eles se sintam mais seguros. Creio eu, e através da colocação dos moradores, se tivesse uma câmera lá, poderia ser identificado, pelo menos, a passagem dos veículos que tiveram ali e na noite que ocorreu o furto, ou no dia, que inclusive durante o dia tem ocorrido furtos lá, eles podem melhor identificar quem foi e assim poder tomar providências e para que isso não ocorra mais, né? Então, esse requerimento é nesse sentido, para ver a viabilidade. Vamos aguardar a resposta ao requerimento. Obrigado, presidente. Senhor presidente? Quem fala? Com a palavra, vereador. Sou eu. Gostaria de parabenizar o nobre Edil William Godoy pela indicação. A questão, já vou explicar uma questão técnica, né? Que necessita ter internet fibra óptica, onde vai ser instalado a câmera. Se tiver a internet de fibra óptica, é possível a instalação. Essa questão técnica ali, porque a gente já fez uma solicitação nesse sentido e houve essa explicação, então daí eu já vou colocando isso. É importante também, né, frisar que existem vários problemas ali. Estava conversando, fui verificar a obra da nova creche lá, né, da nova escola, e existe bastante abandono de animais naquela região também. As pessoas chegam ali e fazem esse abandono. Bem como tem muitas pessoas realizando racha de motocicleta e de veículos ali, né? Então, a segurança deles está realmente complicada. Então, mais uma vez, gostaria de lhe parabenizar pela indicação, né? Minha mãe é moradora do Salto, então eu sei muito bem desses problemas aí. E também informar o condicionamento da câmera de vigilância, né? Que tem que ter a internet de fibra ótica para que a transmissão dos dados seja feita em tempo real até o comando da Polícia Militar. Seria isso então, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Eu gostaria de contribuir um pouquinho a respeito desse requerimento, onde estivemos conversando com o comandante Sacinski, com o tenente Gudas, e nós temos novidade por aí, vereador William, a respeito da rede rural de fiscalização da Polícia Militar. Ele já funciona, vereador Vilmar, em Porto União. Aqui em Canoinhas, devido ao efeito pandemia, não pudemos implementar ele ainda em sua totalidade. Mas ele já, tudo que pode ser feito, a Polícia Militar está fazendo. Ele já tem o programa, já tem o app, onde tem toda o mapa viário do interior, pelo menos as partes principais. Como que funciona isso? Aí ele vai se assemelhar à rede de vizinhos. Como funciona no perímetro urbano. Assim será no perímetro rural, onde será feito, assim que existir a possibilidade, reuniões com os moradores, os principais moradores, todos terão o contato, eles terão um comprometimento de que a denúncia seja feita de uma forma idônea e correta. Então, você veja que aí o nosso interior passará a estar bem mais assistido dessa forma de trabalho. Inclusive, eu visualizei os mapas, quase que todas as vias rurais, até algum bequinho, alguma entradinha ele aparece. Então, assim, cada morador do perímetro do interior, ele terá lá a sua localização, e isso será de forma muito rápida, o acesso do morador com a PM, assim como os moradores que englobam essa rede já podem ficar de olho. Se for a questão de um furto, de um assalto, o morador vamos citar aqui como foi a colocação do senhor do Sal da Água Verde, mas pode ser do Arroz, pode ser do Rio dos Pardos, da Barra Mansa, da Fartura, do Lajado, de Felipe, de qualquer lugar do nosso interior, onde o vizinho vai colocar no app
o que está acontecendo. Já o seu vizinho mais próximo, opa, um carro suspeito da cor tal, do modelo tal. Outro vizinho já vai estar de olho. Então veja que nós em breve teremos um avanço enorme para a nossa comunidade do interior. Assim que isso estiver totalmente implementado, me coloquei à disposição do Tenente Gudas e do Comandante Sacinski, para que no que nós já passemos essa fase do APP, do mapa viário, que nós colocamos ele em prática, as reuniões com os moradores do interior, onde eu tenho um grande conhecimento, eu me coloquei à disposição para que a gente possa reunir as lideranças da comunidade, discutir como vai funcionar e quem realmente, aquele morador idôneo, correto, que quer o seu patrimônio, que quer zelar pela vida da sua família, venha conosco e entre nesse programa. Então, você veja que logo, logo teremos um grande avanço. Seria isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento número 172. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento 173, ao número 212. De autoria das vereadoras Juliana Maciel e Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício aos deputados estaduais apresentando moção de apoio ao projeto de lei 0176.2/2021 do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei 0176.2/2021 tem o objetivo de incluir os genitores, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a Covid-19. É de extrema relevância a aprovação e sanção deste projeto de lei para resguardar a integridade física e psíquica daquele que possui o sistema imunológico mais fragilizado e, desta forma, com mais riscos de contaminação pelo Covid-19. Como bem se justifica no projeto de lei, as pessoas com deficiência intelectual possuem alterações imunológicas importantes, decorrentes principalmente das dificuldades alimentares e de funções estruturais orgânicas. Os autistas e portadores da síndrome de Down têm o chamado estresse oxidativo, de 6 a 8 vezes maior do que a população de fora deste grupo, o que atenua funções vitais do sistema imunológico. Por isso, a vacinação dos genitores, tutores e cuidadores da pessoa com deficiência intelectual deve ser priorizada no estado de Santa Catarina. Está em discussão o requerimento 173. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Então, colegas, esse projeto de lei está tramitando na ALESC. É de extrema importância para que a gente proteja o portador de deficiência intelectual. A lei ela traz o rol dessas deficiências intelectuais, que eu vou citar como exemplo o autismo, a síndrome de Down, Alzheimer, entre outras síndromes e transtornos que a lei acaba elencando. E por que é muito importante que os tutores, os pais, os cuidadores também possam ser vacinados com prioridade? Para que evite ao máximo que o vírus chegue até dentro dessa casa. Extremamente importante esse projeto de lei. Até se os senhores quiserem assinar junto o requerimento de moção, acho que faz jus à pressão e realmente mostrar que a gente está atento a essas situações e que nós precisamos, sim,
cada vez mais proteger essas pessoas com maior vulnerabilidade, que nesse caso é o portador de deficiência. Então, como vocês viram, até o próprio autista ainda não está sendo vacinado em todas as cidades. Então, o risco ainda é bem maior, né, se esse tutor, se esse pai sai para o trabalho e volta e traz essa doença para casa, que é o Covid-19, e tem uma pessoa com sistema imunológico bem mais fragilizado que o nosso dentro de casa. Então, peço o apoio de vocês também para assinar junto essa moção e que a gente possa cobrar dos nossos deputados a aprovação desse PL. Não havendo mais quem quer discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente, fica aprovado sobre toda agilidade? Só para confirmar isso. Pode ser. Obrigado, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o vereador William Godoy, primeiro secretário, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Vereador Marcos Homer. Segue a ordem daí. Senhor presidente, eu gostaria de utilizar das explicações pessoais, inclusive para agradecer o vereador Maurício, pois sexta-feira estivemos presentes numa reunião com representantes, né, da cadeia fumageira, né, pessoas que estão aí durante toda a sua trajetória buscando alternativas, né, que venham a melhorar a vida do fumicultor. Muitas vezes nessa casa aqui foi debatido os índices econômicos do município e é gritante ver que o fumo hoje é o produto agrícola de maior rentabilidade do nosso município. Os fumicultores, eles estão condicionados a trabalhar com essa cultura, pois naquela extensão que ele tem rural, nenhuma outra cultura pode trazer o lucro que o fumo traz atualmente. Então, ela é uma alternativa, ou digamos que a primeira alternativa e única de várias pequenas famílias, né? Famílias com pequenas propriedades, perdão pela expressão errada. E a gente sabe que a curto prazo não há possibilidade de nós darmos agora, nesse momento, uma outra alternativa que não seja o fumo. A gente sabe que o ciclo do fumo ele tem tendência natural a ir cada vez diminuindo. Haja visto que muitas das organizações relativas à saúde, elas preveem essa redução, né? Elas preveem essa redução. E a gente sabe que essa produção do fumo ela tem tendência realmente a diminuir. Porém, nesse exato momento, nem eu, nem o vereador Maurício, nem nenhum estudioso tem a resposta na ponta da língua do que a gente vai fazer a curto prazo. Seria algo a longo prazo, inclusive, que nós já estamos debatendo, a gente já debate bastante alternativas para essa situação. Porém, a curto prazo, o que é a realidade dessas famílias é o fumo. E se nós não lutarmos para que essas famílias tenham dignidade na hora de produzir e também tenham uma recompensa monetária na hora da venda, nós não estaremos cumprindo com o nosso papel aqui de representantes do povo. Então, eu acho que nesse exato momento, essa casa e esses representantes têm que sentar, têm que lutar para que esses agricultores sejam vistos e ouvidos. Se precisar ir a outros órgãos, a gente vai ir, a gente já está disposto realmente a fazer tudo o que seja possível para que nós possamos, nesse exato momento, onde as famílias não têm outra condição de ter o seu sustento, para que o fumo seja visto, seja respeitado e seja valorizado. E é isso que nós pretendemos. Daqui por diante, a gente já deu um pontapé inicial, a gente vai analisar toda a legislação e toda a organização da cadeia, que nós, com o vereador Maurício, já vimos que não é algo tão simples assim. Então a gente sabia que era difícil, mas não sabia que era tanto assim. São várias instituições, várias regulamentações, e a gente sabe que muitas desses entraves são colocados pelas próprias empresas, que são multinacionais, que não estão nem aí para
para a vida do povo e que querem realmente lucrar em cima do nosso produtor. Então, quanto mais desorganizado tiver, mais eles vão estar ganhando em cima do nosso produtor. Então, haja visto que ano passado muitas empresas deixaram os produtores com fumo no barracão, e começamos o ano com valor baixíssimo, né, de venda. O vereador Maurício conhece a realidade. E quando todos eles estavam preocupados que venderam a sua produção, nesses finalmente aí o preço subiu. Então os produtores acabaram levando um certo prejuízo, né? Então até inclusive a gente vai, uma das nossas ações é verificar o custo de produção, porque tem muito produtor que está pagando para trabalhar. Está realmente pagando para trabalhar. E isso daí não é correto, né? Isso daí não é justo. Então, mais uma vez agradecer ao vereador Maurício por me acompanhar, ao seu Heraldo Concol e ao seu Paulo Upa pela reunião. Eu achei de suma importância para a gente dar esse pontapé inicial. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Zenilda. Senhor presidente, demais colegas vereadores, no mês de abril nós fomos chamados por alguns moradores lá do Alto da Pedra Branca, em nome do seu Moisés Damaso e Vianney Ferlin, para eles então nos relatarem a dificuldade com o sistema de água da Casan, que não chega até o Alto da Pedra Branca. Esse já é um problema, essa extensão da rede de água, que já vem se enrolando há muitos anos, há muito tempo. Então, agora, no último dia 20 de maio, quinta-feira passada, eu, vereador Homer e vereadora Juliana Maciel, a convite, então, do morador Moisés Damaso, Vianney Ferlin, fizemos, então, uma reunião ao ar livre com alguns moradores do Alto da Pedra Branca. Então, nessa ocasião, nós convidamos para ir junto conosco o senhor Kleber Pereira da Costa, gerente da Casan. Então, o senhor Kleber, muito atencioso, foi conosco na reunião, porque o que o Kleber nos relatou, que vai um morador individual, vai outro, mas que havia necessidade, então, dos moradores se unirem, porque um grupo de moradores tem muito mais força do que um morador individual. Então, o gerente, então, da Casan, seu Kleber, se comprometeu, então, nos orientou primeiro a coletar as assinaturas dos moradores que tenham interesse nesta extensão da rede de água, para que de posse desta solicitação formal, que será feita ainda durante esta semana pelos moradores, nós vamos, então, entregar esta solicitação e o Kleber, então, vai solicitar o projeto técnico para se analisar a viabilidade técnica, então, dessa extensão da rede de água pela Casan. Entendemos ser uma reivindicação justa e necessária, levando em consideração que o ser humano tem um direito muito próprio, que é o direito à vida e o direito à água, ao meio ambiente com qualidade para a manutenção saudável desta vida. Então, a água é um dos direitos básicos do ser humano. Então, gostamos muito do que nós ouvimos, o comprometimento por parte do gerente da Casan, e ainda essa semana, então, vai estar sendo formalizado esse pedido, então, trazendo mais essa bandeira para a Câmara de Vereadores, porque uma das nossas lutas aqui é em defesa do bem comum. Aquilo que for bom para a população, tenho certeza que essa Casa de Leis vai nos apoiar. Era isso, senhor presidente. Mais um vereador? Vilmar Sudoski. O vereador Romer, ele disse na sua fala que o fumo, a fumicultura, a cultura da fumageira tem tendências de reduzir, de diminuir, né?
isso, de uma certa forma, seria uma coisa boa, né? A nível mundial, nós falando da preservação da saúde e tal. Mas a nossa região aqui, infelizmente, é o nosso sustento, é o nosso dia a dia, né? Então a gente tem alguns posicionamentos meio de forma diferente em função disso. Mas o que eu queria realmente falar, né, dentro dessa sua fala é que há muitos anos a gente vem acompanhando a fumicultura, há muitos anos a gente vem acompanhando a venda do fumo em pacotinho, do fumo em corda que se vendia e se cortava e se picava lá nos primórdios, lá para trás, né? E hoje já quase não se vende mais o rolo, mas se vende muito fumo em pacotinho. Mudou a forma, mas não deixou de se consumir, não se deixou de usar ele de uma certa forma. Mesma coisa o cigarro, né? Cigarro pronto. Se não estão comprando o cigarro produzido no Brasil, ou pelo menos vendido pelas empresas brasileiras, a gente sabe o que vem de cigarro de fora aí que é vendido, mas de uma certa forma é consumido muito, né? A impressão que me deixa ao ter esse acompanhamento há 30 anos, eu diria que não consigo visualizar que vai diminuir. Parece que eu sempre pensei, vai diminuir, não diminuiu. Sempre manteve ou se não cresceu ainda, sabe? Então, o Maurício, que compra muito fumo, sabe das tonelagens de produto que é produzido e comprado. Mas, do âmbito geral, eu penso que até aumenta. Só para participar dessa tua posição. Até porque é de muita importância para a nossa região, o nosso produtor. Enquanto ele não se colocar numa outra segmentação, numa outra tipo de produtividade, né, que possa ser feito em pequenas propriedades, porque daí vem o problema da pequena propriedade, né, e nem toda cultura é possível ser trabalhada em pequenas propriedades, enfim. Mas eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, especialmente a equipe de vacinação, através da secretária Kátia, do prefeito Beto, do vice Renato Pique, o próprio coronel Mário, pela organização lá da vacinação. Eu estive sábado levei meu pai e minha mãe para tomarem a segunda dose da vacina AstraZeneca e tinha muita gente. A fila, quando eu cheguei, ela estava iniciando na BR-280. Tive que esperar um pouquinho para entrar ali na BR-280. Isso eram 10 horas da manhã. Pois eu entrei, pensei, vai demorar. Fizemos todas aquelas voltas que se faz lá normalmente. Acho que todos os senhores e senhoras já tiveram lá e sabem o trajeto que é feito dentro do parque para poder acomodar e não deixar na BR os veículos. 1h15 nós estávamos saindo. Era muita gente, muito veículo que estava lá dentro, sabe? Mas andou muito bem, né? Para que a vacina acontecesse. Então, as equipes lá dentro, muito prática, muito rápida, né? Então, tudo foi fluindo normalmente, estava sendo trabalhado em filas diferentes, onde estava sendo vacinado os com conformidade e como os que estavam tomando a segunda dose, né? Então, distribuído ali, você chegava ali, como é que é? Você a segunda dose? Então é aqui, assim, bem rapidamente. Então, quero parabenizar o trabalho de todos eles, especialmente da equipe que estava na rua, a pé, cadastrando, entendendo quem que estava sendo vacinado e tal. A importância dessa vacinação é muito grande. E já que nós estamos vivendo esses últimos 2 meses aí, os momentos críticos da pandemia, onde a gente vê toda hora, né, pessoas amigas, conhecidas, né, sendo ceivadas em função do Covid, nós perdendo pessoas conhecidas, amigos, familiares, enfim, né, nós aqui em Canoinhas estamos próximos do número de 100, né, 100 pessoas. Eu acho que hoje está em 97, 96, 97, mas está muito próximo de 100, né? Olha, bastante gente que perdeu suas vidas em função da pandemia. Então, reforçar os cuidados, que todos nós tenhamos os cuidados. A gente falava muito
ali nas comissões, do distanciamento, do uso da máscara, do álcool, dos cuidados, se não precisar ir, não ir, né? E, mais uma vez, parabenizar toda a equipe de vacinação que está fazendo um trabalho fantástico lá. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício. Gostaria de agradecer ao vereador Homer. Essa bandeira da fumicultura, vereador Vilmar, talvez seja a minha principal bandeira. Foi um dos motivos a qual me candidatei. Então, esse povo sabe que pode contar comigo. Já foi falado em algumas outras ocasiões aqui que nós temos que começar na base, e é isso que nós estamos fazendo. Não é uma coisa a curto prazo, mas já temos até, vereador Homer, vereadores de outros municípios querendo se juntar a nós pela causa, pela luta em prol do fumicultor. Vereador Vilmar, uma cultura a nível comercial centenária, e o que nós queremos é que ocorra um equilíbrio. A questão da diminuição do plantio, ele deve ocorrer até em virtude da defasagem financeira do agricultor, onde quem tem uma outra possibilidade realmente vai mudar a atividade, vai para outra cultura. Mas lembro para o senhor que nós já tivemos, em muitos anos de fumicultura, outras alternativas que foram tentadas. Batata salsa, morango, tomate em plasticultura. E, infelizmente, nenhuma destas alternativas foram viáveis economicamente para que o produtor de tabaco pudesse trocar a atividade principal dele. Então a gente sabe que em termos de saúde, o tabaco ele tem sim um dano, mas assim como tem outras coisas. E em virtude da questão cultural, da questão geográfica, da questão do minifúndio do município, continuará sendo ainda por muito tempo a cultura principal do nosso cidadão, do nosso povo do interior. Não só em Canoinhas, mas também do Planalto Norte. Se você pegar Major Vieira, Bela Vista, Irineópolis, Itaiópolis, desde Santa Terezinha, né, são municípios que estão próximos e com uma força muito grande. E esse agricultor, por muitas vezes, ele é visto, mas o cara é produtor de fumo. Ele briga igual. Ele tem que sustentar sua família, ele quer viver dignamente. Então é isso que a gente quer. A gente quer trazer um equilíbrio na cultura, tanto para o produtor quanto para a empresa integradora. Que sem a empresa nós não teríamos também tão grande assim difundida a cultura. Mas nesses últimos anos, depois que foi aprovada a Lei da Integração em 2016, tem algumas coisas que não estão sendo cumpridas, vereador Osmar. E é isso que a gente quer. Porque, volto a falar o que falei na sessão passada, a empresa ela não sabe ainda o que quer, porque terminou uma safra castigando o agricultor, grandes empresas integradoras de capital estrangeiro, multinacionais, deixaram o produto no ditado popular do nosso colono, no paió, e iniciamos uma nova safra. Vai ter muito produto, vai sobrar produto, vai sobrar produto. O produtor começou a entregar num preço aquém do que está acontecendo hoje. E o nosso agricultor falava, é frustração de safra. E na nossa região é. E agora você vê uma briga entre as empresas para pegar o saldo de fumo que existe hoje nos depósitos. Brigando por 10% do produto. Quem teve o produto está sendo rentabilizado.
mas quem seguiu os padrões da empresa, que se diz integradora, lá em janeiro, fevereiro e março, entregou a quem? É essa injustiça que a gente não quer. Então, existe uma classificação rigorosa, que é uma portaria do governo que está há muitos anos, ela é muito criteriosa. Mas por que agora afrouxou? Então, essa questão que nós queremos se juntar às entidades representativas, queremos que vocês se juntem conosco também nessa luta, para que realmente nós consiga, nem que de forma lenta, mas passo a passo, de forma segura, que eles estejam vendo que a gente está em cima, cobrando. Não uma coisa esporádica, ser um oportunista. Vim fazer um discurso bonito em defesa do agricultor. Opa, os caras estão brigando por nós, mas não está tendo efetividade. Estamos trabalhando nos bastidores, como fizemos, né, vereador Marcos? Mas que a coisa seja passo a passo. Vai ter muita gente que vai vir conosco. Porque essa força dessa cultura, embora ela seja um pouco taxativa para alguns, mas não deixa de ser a fonte de renda de muitas pessoas, e pessoas boas que lutam dia a dia para sustentar a sua família. Parabéns para o senhor também, senhor Marcos. Muito obrigado pelo convite. Parabéns às pessoas que já estão nos somando, e gostaria que todos viessem conosco. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Só relatar, né, a nossa população, que eu recebi a resposta do requerimento 97, qual eu fiz a indicação 97, a qual eu fiz para a Secretaria de Saúde, solicitando que fosse colocado o dispensador de senha, e na justificativa que seria melhor para a organização ali da Central Covid, e inclusive eu recebi a resposta aqui que já foi colocado, também estive no local lá, vi que foi colocado, tanto as pessoas que têm sido atendidas lá, quanto os profissionais que lá estão, falaram que melhorou bastante a organização, então quero agradecer à Secretária de Saúde por essa solicitação. E ela ainda me colocou ali em relação a outra solicitação que eu fiz, que fosse colocado 2 dispensadores, um com uma cor e outro com outra cor, e ela colocou que por questões de ética não é certo fazer essa distinção entre quem está positivado e quem não está, e foi colocado um dispensador, porém eles cobram, né, que as pessoas que lá estejam, que vão até a central, que mantenham o distanciamento, que usem o álcool gel, que usem a máscara. Então eu agradeço pela resposta. Também recebi a resposta do requerimento 63, o qual fiz ali para a Central de Vigilância Sanitária. Quero agradecer a farmacêutica Damares, a qual me respondeu, assim como a secretária Kátia. E agora, diante do requerimento, a gente vai estudar, ler e responder aqueles que nos indagaram em relação às condições ali do monitoramento da vigilância sanitária em farmácias e nos lugares aí que prescrevem medicamento para Covid. Então, agradeço aí à Secretaria de Saúde pelas respostas. Obrigado, presidente. Não há mais inscrito? Nenhum inscrito, presidente. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião, marcando outro para o dia 25, terça-feira, amanhã, às 19 horas, em regime ordinário. Uma boa noite a todos.